Muito bem, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, poderosa, porque é a palavra de Deus é poderosa, ok? Ela está em 1 Reis, no capítulo 11, eu quero ler com vocês aqui, 1 Reis 11, ok? A partir do versículo 5. Você que está nos visitando, nós já tivemos um culto igualzinho a esse, 8 horas da manhã, caso você prefira esse horário, ok? 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 5. Fica ligadão agora, essa é a hora que você coloca esse celular no modo avião, para você não perder nada do que Deus quer falar com você. Se Deus não puder cuidar das suas coisas lá fora, você também não pode. Então, vamos ficar totalmente concentrados aqui na palavra, ok? Então, 1 Reis 11, a partir do versículo 5, diz assim, olha: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, porque as mulheres estrangeiras eram a motivação do Salomão construir esses altares, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse outros deuses. Ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra, e nós clamamos que o Senhor revele a Tua palavra no nosso coração, que o Senhor nos desafie nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, que o Senhor nos acorde, que o Senhor nos desperte para a verdade, que o Senhor coloque no nosso coração o temor do Senhor. Tua palavra diz que o temor do Senhor vem pelo nosso relacionamento com a Tua palavra. E, Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui cheios do temor do Senhor, que é aborrecer o mal. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Eu tenho um tema para compartilhar com vocês nessa noite, assim: graça, desgraça e arrependimento. Vamos repetir isso comigo? Graça, desgraça e arrependimento. Todo mundo agora? Graça, desgraça e arrependimento. Irmãos, eu fico impressionado tanto quanto a gente pode aprender com esse homem, o Salomão, né? Até o próprio Jesus fala lá em Mateus, né, 12:42, ele disse, olha, ele louvou a atitude da rainha de Sabá, porque ela veio dos confins da terra, 3 meses de viagem, não é? Em caravanas, em lombos de animais, 3 meses de viagem para ouvir a sabedoria do Salomão. Jesus honrou essa mulher, não é? Então, realmente a gente tem muito para aprender com ele, com os acertos dele. O Salomão é estudado até hoje. Muitos livros aí seculares estudam o Salomão, o coração administrador dele, não é? Empreendedor, a capacidade dele de fazer dinheiro e tal. O pessoal estuda ele aí. Mas também, irmãos, eu fico impressionado o quanto que a gente pode aprender com os erros do Salomão, não é? Então quero falar com vocês hoje uma palavra, acho que de equilíbrio, não é? Por isso que é importante, gente, que a gente faça parte de um corpo, não é, local, não é? Se a gente fica passeando de igreja em igreja, a gente vai pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas quando a gente participa de a gente tem um relacionamento com uma igreja, eu motivo muito vocês, né? Eu falo muito sobre fé, muito sobre motivação e tal, mas essa palavra aqui é de equilíbrio. Quem está me entendendo? Então quem anda comigo, quem anda aqui, né, quem está com a gente aqui,
puxa vida, o pastor está pregando uma palavra bem fora do que ele costuma pregar, mas é uma palavra de equilíbrio, amém? Quero te equilibrar hoje, aleluia, né? Porque a gente vai prosperar, a gente vai dar certo na vida, mas se a gente não tiver sabedoria, irmão, olha, as consequências são drásticas, né? Por isso que a gente precisa de uma palavra dessa de equilíbrio. Então, eu quero compartilhar essa palavra com você. Vamos aprender aqui com o Salomão essas 3 fases da vida dele: graça, desgraça e arrependimento. Então, olha só que coisa interessante. Como que ele começa? Olha só, gente. Fala que o Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Um homem apaixonado por Deus. Assim que começa a vida dele. Salomão amava o Senhor. Até o Senhor apareceu para ele, não é? A primeira vez que o Senhor apareceu para ele, pensa, o Senhor aparecer para você e dizer assim para você: Salomão, pede o que queres que eu te dê. Pensa você, Deus aparece para você e diz assim para você: fala, filho, o que é que você quer? Pede e eu te dou. Meu irmão, Salomão nem demorou. A Bíblia diz que ele falou rápido. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Para que ele queria sabedoria? Para governar o teu grande povo. Ou seja, ele está dizendo assim: Senhor, o que eu quero é para ti. O que eu quero é uma capacidade maior de te servir. É isso que eu quero, é isso que é importante para mim. Olha o tanto que esse homem amava o Senhor, não é? A Bíblia fala de uma oferta que ele fez, assim, não é? Que ele estava tão animado com o Senhor, amava o Senhor, e ele fez um holocausto, ou seja, que é uma oferta completa, que o homem não participa de nada, queima tudo para Deus. 1000 bois. Quanto deve ser um boi? Quanto deve ser um boi? Mais ou menos assim, um boi top, porque o holocausto era feito dos melhores animais, né? Do top, quanto que seria mais ou menos? 2.000, né? Então, 2.000? 2.000 é isso? 20.000 um boi? 1.000, top, meu Deus! 20.000, misericórdia, o cara deu 1.000. Quanto que ele deu então? 20 milhões. É isso, doutora? É isso, né? Os matemáticos. 20 mil, uma ofertinha. Aí você fala assim: meu Deus, que homem exagerado. Irmão, essa foi a primeira. À medida que ele foi caminhando com o Senhor, ele foi se apaixonando mais. Porque isso está em 1 Reis 3:4, 1.000 holocaustos. Em 1 Reis 8:63, mais lá na frente, ele vai dar 22.000. 22.000 boas tops. Irmão, não dá nem para fazer conta quanto que esse cara deu. Será que ele era apaixonado por Deus? Irmão, você vai dizer: meu Deus, que exagero. Mas na frente ele vai dar 120.000. Não é? Esse é Salomão, um homem que amava o Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor também o amava. Segundo Samuel 12:24 fala que Betseba teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Quando o Davi foi consagrar o menino e colocou na mão do profeta Natã, ele chamou o menino de Gedidias, que quer dizer amado do Senhor. Então você está vendo que Salomão era apaixonado por Deus e Deus era apaixonado pelo Salomão. Agora preste bem atenção, eu quero ver isso aqui com vocês hoje. Esses 3 momentos da vida do Salomão. Vamos falar comigo? Graça, desgraça e arrependimento. Irmão, de certa forma eu vou te mostrar que todos nós passamos por isso. Todos nós, eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, não é? E a gente tem que saber lidar com isso. Então, graça, desgraça e arrependimento. Olha o primeiro momento da vida dele, graça, que eu quero ler com você, 1 Reis 4:34. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão. De quantos povos? Irmão, todo mundo habitado na época. Os caras pegavam avião de tudo quanto era lugar para estar perto do Salomão. Todos os povos, não é? De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então veja bem, uma graça na vida do cara que atraía todo mundo. Quem está me entendendo? Sabe aquela pessoa que aonde chega todo mundo gosta dela, não é? Aquela pessoa que as pessoas estão abrindo a porta para ela, não é? Oportunidades chegam para ela, todo mundo quer estar perto dela. Irmãos,
Que coisa tremenda. E deixa eu te falar uma coisa, isso é uma promessa para nós. A Bíblia diz que Jesus era cheio de graça e de verdade, e que ele crescia em graça à medida que ele ia vivendo diante de Deus e dos homens. E nós somos seguidores dele. Então o normal para nós é a gente crescer em graça diante de Deus e dos homens. Entende? Então esse negócio de dizer, eu não sei o que acontece comigo, aonde eu vou as pessoas têm inveja de mim. Irmão, está errado. Se você se vangloria disso, você está errado. Porque o certo é as pessoas, você encontrar graça diante das pessoas. Esse é o certo, quem está me entendendo? E o Salomão, irmão, estava bonito na foto. Todo mundo queria estar perto dele. A Bíblia diz em 1 Reis 4:24 que ele dominava todos os reinos ao seu redor. Então, não é porque ele dominava pela força, apesar dele ser muito poderoso. Mas, irmãos, o reino do Salomão foi muito pacífico. Entende? Na verdade, ele foi conquistando pela sabedoria. Ele foi conquistando por estratégias, não é? E ele foi reinando. Ele reinou por 40 anos. Um reino de paz e prosperidade. Esse cara... muita graça. A rainha de Sabá chega, olha como que era essa coisa da graça na vida dele. A rainha de Sabá chega para dar um presentinho para ele, não é? Ela veio dos confins da terra para dar um presentinho para ele. A Bíblia registra 4 toneladas de ouro. Meu Deus do céu, é muita coisa, é muito dinheiro. Aí o rei Hirão, que estava pertinho ali dele, que era amigo do pai do Davi, inclusive pai de Salomão, ele deve ter pensado assim, poxa, essa mulher vem do final do mundo, dá uma oferta dessa para o Salomão, e eu estou aqui pertinho, não, eu vou dar pelo menos uma igual. E deu 4 toneladas de ouro de presente para o cara. Alguém começou a fazer conta, e descobriram que o Salomão recebia, em média, 1 Reis 10:14, todos os anos, diga todos os anos. Irmão, todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 toneladas de ouro de presente. Isso não é o salário do Salomão. Alguém contabilizou só o ouro, só a entrada de ouro. Quantas toneladas? Irmão, só para a gente ter uma ideia, em valores atuais são 3 bilhões e 800 milhões de reais. O ouro a 166 reais o grama. Quem está me entendendo? Era assim a vida do Salomão, cheio de graça, não é? Era assim que ele era. Quando ele orou na inauguração do templo, a Bíblia diz que quando ele começou a orar, nenhum sacerdote conseguiu ficar em pé. Tanto poder que saiu da vida do Salomão. Todo mundo no chão, o Salomão orando e os pastores tudo caindo na unção. Coisa mais linda, cheio de graça. Quem está me entendendo? Então esse primeiro momento do rei Salomão é o momento graça. Quantos querem isso para a sua vida? Presentinho para você, não é? Cheio de graça, cheio de verdade. Você vai achar graça e favor diante dos homens aonde você for. Isso é uma promessa para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? A Bíblia diz que quando o Salomão começou o reino dele, não é? Lembra? O Davi chamou ele e falou, filho, é o seguinte, já juntei toda a grana que você precisa, já juntei toda a matéria-prima, está aqui toda a planta do templo do jeito que vai ser, eu já tenho aqui todo o pessoal que vai trabalhar, está tudo pronto, só te esperando, meu filho. Isso é graça abundante. O cara não fez nada, irmão, o Salomão não fez nada para merecer isso, nada, absolutamente nada. Quando chegou ele estava muito novinho ainda, e o irmão dele usurpou o trono e se proclamou rei, não é? O Adonias se proclamou rei. Irmão, o Davi foi lá, lutou pelo trono dele, pela promessa que ele tinha feito pela Betseba, e o Salomão lá tranquilo, os caras brigando por ele, para ele reinar, e ele tranquilo, não fez nada esse cara. Sabe como que se chama isso? Graça abundante. Estava tudo pronto para ele não brigou para reinar, não foi uma conquista dele, ele não passou no concurso para ser o rei de Israel. Na verdade, irmãos, ele recebeu tudo de graça. E as pessoas vinham abençoá-lo de graça. Não era porque ele fazia algo para as pessoas queriam abençoá-lo. Graça abundante. Amém? Muito bem, agora, beleza. Aí vai ter a segunda fase da vida dele agora, ok? Então a segunda fase da vida dele é o que é desgraça? Só para vocês entenderem a palavra. Então,
vamos dizer, se uma pessoa está, se ela tem um emprego, ela está empregada. Se ela perde o emprego, ela ficou desempregada. Esse prefixo des significa perder. Então uma pessoa na desgraça é a pessoa que perdeu a graça abundante. É aquela pessoa que tudo dá errado para ela. É o contrário do rei Salomão. Só chega a conta, não chega presente, só chega a cobrança. Só chega não para ela, não chega sim, não chega amém. Entende? Agora veja bem, irmão, vamos entender isso. 1 Reis 11, 1. Esse segundo momento da vida de Salomão. É interessante, quando a gente lê a história do rei Salomão, a gente vai lendo, parece que são duas pessoas diferentes, né? Até o capítulo 10 a gente fica até quase assim com uma inveja santa do rei Salomão, né? Puxa, Senhor, como é que o Senhor ama uma pessoa desse jeito? Então o cara é muito queridinho do papai, muito filhinho do papai, tudo dá certo na vida dele, até o capítulo 10. Irmão, a partir do capítulo 11 parece que é outro ser humano. Não pode ser esse cara, não é possível. A gente fica até desesperado, a gente perde até a vontade de ler a história. De tanto que a gente fica chocado com a transformação. Esse é o período da desgraça. Ele perdeu a graça. Vamos ver comigo, 1 Reis 11, a partir do versículo 1. Olha só. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então olha só, irmãos, que coisa interessante. Desgraça. Agora, olha como que é sutil. Nós sabemos quantas mulheres o Salomão tinha? 1000, né? Ele casou com 1000. Vocês sabem que, na verdade, ele casou com a filha do faraó. Ela deveria ser a Miss Universo, não é? Ele casou com ela. Até eu brinquei de manhã, né? Vamos lá, ele não começou, irmãos, com 1000 mulheres. Ele não fez um concurso e escolheu 1000 mulheres para ele casar. Não foi assim. Ele estava andando com Deus, lembra? Graça, seguindo a Deus e tudo. Amava o Senhor, servia ao Senhor. Ele era radicalmente fiel a Deus. Aí ele está aí, ó. Ele está caminhando, andando com Deus, tudo dando certo, paz para todo lado, presente de todo mundo. O cara é top. No meio do caminho, ele acha a Miss Universo, não é? Ela é filha do rei do Egito. Irmão, ela deve ser linda, essa menina. Ele olha para ela, se apaixona. Então, o que ele pensa? Meu Deus do céu, não, eu vou ganhar essa menina. Quem já ouviu essa história? Eu vou ganhar esse rapaz para Jesus. Não, eu vou ganhar essa menina para Jesus. Aí ele vai e começa a se envolver com ela. Entende o que eu estou falando? Olha como que é sutil, irmãos. Se ele teve 1000 e ela foi a primeira, e através dela a porteira se abriu, escuta bem, eu fiz uma conta, né? Ela representa 0,1% do pecado do Salomão. Sabe, o que eu quero te dizer é que a gente começa assim, irmão, pequeno. Até a gente ouviu uma palavra do Tiago Brunet, não é? Que o pequeno, ele desencadeia coisas grandes. Assiste essa palavra dele na internet, muito top. Mas ele falou uma coisa que marcou ali para mim, que ele falou que uma pesquisa nos Estados Unidos, eles pesquisaram esses maiores crimes sexuais dos Estados Unidos, os piores, né? Os piores, os mais hediondos, terríveis, envolvendo crianças e tudo mais. E sabe o que eles descobriram? Incomum em todos esses assassinos, todos eles, sem exceção, começaram pequeno, começaram com pornografia. Puxa vida, porque pornografia comparado a um pecado de matar uma criança num crime sexual, concorda que é uma coisa mínima a pornografia comparada a esse crime. Mas, irmãos, é assim que começa o grande, pequeno. Quem está me entendendo? E foi assim que o Salomão começou, irmãos. Ele simplesmente casou com essa menina. Daqui a pouco ele pensou: puxa vida,
olha só que coisa legal, isso fez bem para o reino, porque agora eu tenho a influência sobre o Egito, não é? Agora eu vou lá no Egito, eu tenho entrada e saída, eu tenho visto permanente no Egito, não é? Eu tenho amizade do faraó. Rapaz, isso pode funcionar com outro reino. E aí ele vai casando, e ele vai fazendo essas estratégias políticas com várias mulheres de todos os reinos. Irmão, quando ele se acordou, ele estava com 1000. Agora veja bem, irmãos, aí nós começamos a ver onde que esse cara vai se meter. Um pecadinho, não é? Um pecadinho que virou um pecadão. Irmãos, esse cara chegou ao ponto de edificar um altar para Astarote. Sabe quem que era Astarote? A deusa da fertilidade, não é? Eu te aconselho a nem pesquisar no Google, porque é uma mulher lindíssima. Eu fui pesquisar e vi algumas cenas que eu não queria ver, né? Até falei, Senhor, perdão, não é? Porque ela é uma mulher bonita, seminua, e o culto a ela eram orgias sexuais. Esse cara chegou nesse ponto da vida dele. Ele começou bem pequenininho. Entende o que eu estou falando? Essa fase da vida dele, ele começou pequeno. Aí, irmãos, ele ficou grandão. Daqui a pouco ele estava fazendo outro altar para o Moloque, onde tinham sacrifícios de crianças para Moloque. E esse cara foi chegando nesse ponto. Agora olha só a consequência disso. Eu quero te mostrar a desgraça. Diga comigo, graça, desgraça. Olha só onde o Salomão começou a chegar. Olha o que diz aqui, 1 Reis 11:14. Levantou o Senhor. Peraí, não, eu acho que está errado aí, irmãos. Não pode ser, não é possível. Deve ser o diabo. Porque olha, levantou. Como que pode ser levantou o Senhor contra Salomão? Um adversário? Acho que está errado aí. O que vocês acham? Irmão, está na sua Bíblia. Eu sei que é difícil para a nossa teologia. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad. Também que bom. O Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Veja bem, irmãos, presta bem atenção. O Senhor começou a levantar para ele o adversário. Começa a vir a desgraça. Lembra do cara que vivia recebendo presente de todo mundo? Lembra do cara que dava certo para todo mundo? Sabe quem é esse Hadad, irmãos? A história dele é interessante, leia na sua casa. O rei Davi, há 40 anos atrás, destruiu, dizimou o país dele, Edom, não é? E na hora, quando o Davi estava destruindo tudo, o exército dos valentes, esse garoto chamado Hadad fugiu para o Egito. E ele ficou lá, e ele conquistou o faraó. O faraó deu a filha dele para o Hadad casar. Esse cara se tornou um gigante, um homem forte no Egito. O rei era apaixonado por ele. Irmão, 40 anos depois, olha a coincidência. Olha a coincidência. 40 anos depois o cara, quando Salomão pisa na bola, quando Salomão começa a brincar com a filha do rei do Egito. Interessante as coisas como se ligam no mundo espiritual. Ele começa a se apaixonar por uma princesa do Egito. Aí, irmãos, 40 anos depois, esse rapaz começa a sentir saudade de casa. Estou com saudade de Israel, quero voltar para casa. Ele vai lá com o faraó e diz, eu quero voltar para casa. O faraó diz, como assim? Você é meu braço direito, você é o meu genro, eu tenho muita coisa para você aqui, fica aqui comigo. Ele diz, não, eu quero ir, eu preciso ir. E ele volta. Irmãos, e foi Deus que colocou no coração desse cara para voltar para Israel, e ele foi uma pedra no sapato do Salomão. Desgraça, falta de graça. Olha como que é coisa séria. Aí depois vem versículo 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário. Diga outro adversário. Irmão, esse negócio de adversário não é muito normal, não. Fica ligado. Outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. 25. Esse camarada aí, o Rezon, foi adversário de Israel por
todos os dias de Salomão. Ele fez-lhe mal como Hadad. Quem levantou esse cara como adversário? Deus. Vocês estão entendendo? Aí o último adversário foi o pior de todos, que é o Jeroboão, que vai tomar as 10 tribos do Salomão, que vai causar um prejuízo financeiro muito grande, porque se o cara tem 12 tribos, ele perde 10, ele perdeu 85% do patrimônio dele. Quem está me entendendo? E esse cara, o Jeroboão, aqui no versículo 26, olha o que diz: Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, ele era funcionário do Salomão, ele era um homem de confiança do Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, levantou a mão contra o rei. Por que isso? Por que isso? O Senhor disse para o Salomão, em 1 Reis 11:11, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e darei ao teu servo. Agora preste atenção, olha para mim. Você viu o período da graça, que tudo acontecia na vida dele. Onde que o cara tocava, ele tinha o toque de Midas. Já viu falar do rei Midas? Onde o rei Midas tocava, virava ouro. O Salomão era assim, onde ele tocava, virava ouro. Não é? Graça, graça. Não tinha nada a ver com ele, era com Deus. Quando ele perdeu isso, gente, olha para mim, não perde. Quando ele perdeu isso, escuta bem, veio a desgraça, ele perdeu a graça. E aí começaram a se levantar os inimigos contra ele. Olha só, agora a pergunta é, por quê? Por que que acontece isso? Por que que vem a desgraça? Irmão, eu quero te explicar isso, isso é importante. Pastor, por que que vem a desgraça? Irmãos, a desgraça serve para conduzir a gente de volta para o caminho. Quem está me entendendo? Esse Deus amoroso, Ele permite que isso aconteça, para que a gente se acorde. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Não é? Eu estava vivendo assim, e de repente as coisas começaram a travar para mim, do nada eu não entendo. Não é? Peraí, eu preciso dar uma parada na minha vida e reavaliar, irmãos. Eu não estou dizendo pelo amor de Deus. Até eu vou explicar melhor aqui agora, porque hoje de manhã veio alguém chorando. Ai meu Deus, eu sou um miserável pecador. Não, irmãos. Eu não estou dizendo para você que tudo que trava na sua vida, ou qualquer desgraça, é consequência do seu pecado. Não estou dizendo isso. Não é? Até lá em 2 Crônicas, no capítulo 31, fala que depois de toda a fidelidade do rei Ezequias, veio Senaqueribe e acampou contra Judá. Mas por que que naquele momento Deus permitiu aquilo? Porque Deus queria prosperar Judá. E depois de toda aquela opressão, Judá conquistou a Síria, não é? E se tornou muito mais rica. Então eu não estou te falando isso, que porque tudo que está travado é porque eu pequei. Mas o que eu estou te falando é, vamos analisar, vamos avaliar a nossa vida. Se eu estou todo travado na minha vida financeira, como vai a minha vida financeira no que diz respeito, não é? A questão da honestidade, não é? Se eu estou seguindo os princípios bíblicos da palavra de Deus, ok? Então eu tenho que avaliar, se na minha vida familiar a coisa está travada, peraí, será que eu não estou quebrando princípios? O que é um pecado? É um princípio quebrado. Aí está vendo, está acontecendo a desgraça, não é? E as coisas começam a acontecer errado. Mas qual que é o objetivo de Deus? Eu reavaliar e voltar. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então tá, então aí último lugar para a gente orar. Beleza, vou terminar bem no nosso tempo, certinho, 10 horas, aleluia. Eu estou brincando. Então veja bem, eu como pastor eu ouço muito isso, irmãos. Quer ver uma coisa que eu ouço muito? Isso assim, eu não entendo, eu sou crente, não é? Eu venho na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não entendo por quê que esse negócio deu errado, ou essa situação deu errado, eu não entendo porque essa pessoa se levantou, eu não consigo entender. Bravo, né? Aí eu pergunto assim sempre, irmão, quando foi para tomar a decisão? Não, aí a pessoa sempre fala assim, o que Deus
por que Deus não está me olhando? Hoje mesmo eu ouvi isso. Por que Deus não está de olho em mim? Eu falei, irmão, quando você foi tomar a decisão, você consultou o Senhor? Você perguntou para Ele? Aí Ele diz, não. Então o que Deus tem a ver mesmo com isso? Eu não estou conseguindo fazer essa conta. Porque em Provérbios 19:3 diz, a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então quer dizer, o Salomão está aqui, caminhando com Deus, as coisas estão fluindo. Aí ele toma uma decisão dele, eu quero a filha do faraó, eu quero a Miss Universo. Mas não pode, filho. Não pode, filho. Está errado, julgo desigual, é um princípio quebrado. Não, mas eu quero. Tá bom, beleza. Aí ele pega ela, não é? Aí ele gostou, legal. Eu acho que se eu tiver mais uma só, estrangeira, não pega nada, porque eu estou fluindo, ó. As coisas estão acontecendo, está dando tudo certo. Quem está me entendendo? Cuidado, irmão, pode não estar dando tão certo. Aí, 3. Agora, se eu tiver 10 só, olha aí, ó, tenho 10, está tudo beleza. Olha aí, ó, está fluindo, estou com 10. Agora eu estou com 20, olha aí, ó. Rapaz, não pega nada. Esse negócio é bom demais. Mas, meu irmão, quando quebra, quebra. Né? E quebrou para o Salomão, tá bom? Então vamos lá. A última coisa aqui, o arrependimento. Graça, desgraça e o arrependimento. Essa parte é mais linda, eu quero terminar com essa parte aqui, ok? Então vamos ler quem escreveu o provérbio? Salomão, ok? E olha o que ele vai dizer aqui, o Salomão, que eu creio que depois do arrependimento dele, né? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa. Tem muita gente que confessa, mas continua lá. Tem que confessar e deixa, alcança a misericórdia. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui importante. Vamos terminar com isso, tá? Olha, beleza. Pastor, mas eu não tenho essa graça. Mentira do diabo, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é Gedidias, amado do Senhor. O Senhor te ama tanto, mas tanto. Pastor, Senhor, mas será que Deus me ama tanto quanto Ele ama? O Salomão, Ele te ama mais, que Ele deu o filho dele por você. O filho dele morreu para você ser salvo. Ele te ama, né? Não vou dizer que ama mais, né? Mas ele ama igual, né? Ele ama igual. Irmão, você é Gedidias. Deixa eu te falar uma coisa. Mas pastor, quando o Salomão nasceu, estava tudo pronto esperando ele. Eu quero te dizer que está tudo pronto esperando você. Quando Jeremias foi nascer, Deus disse para ele: Jeremias, eu te chamei no ventre da sua mãe e te constituí para ser profeta às nações. Cada um de nós já tem um propósito para cumprir e já está tudo pronto esperando a gente, aleluia. Você crê nisso? Então, você já é cheio de graça. E você vai encontrar as pessoas certas, essas pessoas vão abrir as portas para você. Você vai ter todo... Irmão, se você tem um propósito, você vai ter os recursos. Eu tenho aprendido isso. A gente precisa do propósito. Os recursos vêm. Eu te falo, os recursos vêm. Não sei de onde, mas vem. Estou te falando, não é? Agora veja bem, irmão, nós estamos nessa posição do Salomão. A questão é, o que é que nós vamos fazer com essa graça? O que é que nós vamos fazer com essa graça? Nesse caminho. Se nós, no meio do caminho, saímos desse caminho e começamos a negociar e pegar e casar com as filhas do faraó, ou seja, começamos a quebrar esses princípios da palavra, e a gente está experimentando a desgraça. Irmãos, a desgraça só serve para uma coisa na sua vida, escuta. Até eu digo assim, ó, a desgraça ainda é uma manifestação da graça, porque na verdade a desgraça está te chamando de volta para o caminho que Ele quer que você ande. Você só tem que ter inteligência para dizer: peraí, está errado, eu vou voltar, eu vou parar, vou sair desse lugar, vou sair desse pecadinho aqui, ó. É 0,1%, é só uma das 1000. Sai fora daí, ok? Agora veja bem, irmãos, nós precisamos entender isso, que o nosso Deus, né, Jesus, a Bíblia diz que
A Bíblia diz que Ele não apenas nos perdoa o pecado, mas Ele nos purifica de toda injustiça. Amém? Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Quer ver uma coisa? Olha o poder do arrependimento. Tem um cara na Bíblia que fez tudo pior do que o Salomão, sabia? Quem pode me dizer o nome desse camarada? Davi? Fez muito, né? Fez muito mal. Mas o Manassés, sabe o que foi que o Manassés fez, irmãos? O Manassés queimou o próprio filho dele para um deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Ele era filho do grande e piedoso homem de Deus, Ezequias. Ele pegou o filho, primeira providência dele como rei, destruiu tudo que o pai dele, ou melhor, reedificou tudo que o pai dele havia destruído, tudo que estava errado, que o Ezequias tinha destruído. Primeira providência dele, reedificou tudo de novo. Pegou o filho dele, a gente não vê o Salomão pelo menos matando o filho dele para um demônio. O rei Ezequias fez isso. A Bíblia diz que ele era feiticeiro, é uma abominação. Obrigado. Manassés, ele era feiticeiro, ele adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, ele era necromante, ele consultava os mortos. Irmão, tem uma relação lá para você ver, o cara era terrível. Consequência, olha para mim. Vocês acreditam que o Manassés tinha graça na vida dele, no começo da vida dele, sim ou não? Irmão, pensa, o cara assumiu um trono milionário. O pai dele, o Ezequias, foi um dos maiores e mais poderosos e mais prósperos reis de Israel. Quando o Manassés assumiu, ele já era milionário. Graça, ele não fez nada para merecer isso. Graça. Quem está comigo? Aí ele está pelo caminho, aí daqui a pouco ele começa a se desviar. Irmãos, e vem uma desgraça tão grande. A Bíblia diz que a Síria levou o Manassés como cativo, como se leva um porco pendurado pelo anzol. O cara peladão, nu, com toda aquela multidão, e ele como rei, sendo arrastado por um anzol, como um animal, e foi jogado lá na Síria. E a Bíblia diz que ali, irmão, vivendo aquela desgraça por causa do pecado dele. Olha só essa oração de arrependimento do Manassés. 2 Crônicas 33:12, eu quero que vocês leiam comigo. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmãos, foi um dos maiores reinos em tempo da história de Israel, 55 anos. Ele não só teve mais uma chance, o Senhor colocou ele de volta na posição que ele tinha saído. Quem está me entendendo? Você vê o coração desse Deus misericordioso. Eu sou cheio de graça, eu já nasci com a graça. Quando eu nasci em Deus, não é? Quando eu nasci em Cristo Jesus, eu nasci cheio de graça. Mas aí eu andei por um caminho e saí dessa graça. Eu estou atraindo essa desgraça, mas a desgraça serve para me levar para o caminho. A única coisa que eu preciso fazer, o que é? Me arrepender. O que é arrependimento? É mudança de atitude. Arrependei-vos e convertei-vos, para que venham sobre vocês tempos de refrigério. O que é converter? É mudar de direção. Quem está comigo? Tem alguma área da sua vida que você precisa de arrependimento? Ok? Agora presta atenção para a gente terminar. O que é o verdadeiro arrependimento? Olha para mim. Importante a gente entender isso. Vamos entender isso aqui é chave, irmão. Se vocês entenderem isso, vocês vão mudar de vida. O que é o verdadeiro arrependimento? Deixa eu te dizer, eu vou te dizer primeiro o que não é. O faraó, olha só o faraó do Egito. A Bíblia diz que quando veio a saraivada, né? Lembra das pragas do Egito? Então a saraivada de pedra que vinha por causa do coração duro do faraó, né? Agora veja bem, o faraó tinha graça na vida dele no começo, sim ou não? Irmão, o Egito era a maior potência da época. Muita graça, muita prosperidade, o faraó vivia na fartura. Aí o que aconteceu? Ele começou a sentir ódio do povo de Israel. Começou a cometer muita injustiça, pecado. O pecado da injustiça. O que veio sobre ele? Quem está ligado? O que veio sobre o faraó? Vai funcionar sempre isso. Aí veio a desgraça. O que é que veio a desgraça? Em forma de praga.
Uma delas foi a saraivada de pedra, que matou milhares de animais só do Egito. A pedra caía só sobre os bois e o rebanho do faraó, não caía sobre o rebanho dos israelitas. Aí, irmão, quando o faraó viu isso, essa desgraça, peraí, inteligente o cara, peraí, eu estava indo bem, o Egito só prosperando, maior potência da terra, eu comecei a pecar contra o povo de Israel, começou a vir essa desgraça, peraí, aí o que ele vai dizer? Êxodo 9, 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Não parece um arrependimento? Parece arrependimento. Pequei, eu pequei, está errado, eu pequei, eu quero que conserte. Aí ele orou, ele falou: Moisés, ora por mim, eu estou arrependido, ora por mim, eu não vou mais fazer isso, eu prometo, eu vou liberar vocês, eu vou fazer o que é certo. Quem está aqui, quem está me entendendo? Quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes você já pensou assim: puxa vida, está dando tudo errado, Senhor, tira a tua mão de mim, entendi, eu vou voltar, está errado, o que eu estou fazendo está errado, vou voltar para o lugar certo. E o faraó fez isso. Aí o Moisés foi lá: então tá beleza. Aí o Moisés foi lá, levantou a mão para a pedra, para a pedrada. Quando o faraó viu que acabou a saraivada, ou seja, voltou a graça. Voltou a graça. Ele se arrependeu e voltou a graça. Sempre assim, essa conta vai funcionar sempre. É como matemática. Só que aí a Bíblia diz que quando ele sentiu o alívio das pedradas, ele voltou a endurecer o coração. Ele voltou para a mesma posição de pecado que ele estava. Quem está comigo? Isso não é arrependimento. Quando você para conseguir alguma coisa, pequei. Mas quando você entende que você já tem, você volta para o mesmo lugar que você estava. Isso não é arrependimento. O que é que não é arrependimento? É o que o Balaão fez. Viu o Balaão? Quando o rei Balaque chamou o Balaão, olha o que o Balaão disse: nem que o rei Balaque me dê todo o ouro dele e a prata dele, eu falo alguma coisa que o Senhor não falou. Meu Deus, que homem de Deus. Quando ele chegou lá diante do rei Balaque, ele repetiu essas palavras. E quando o rei Balaque mandou ele amaldiçoar Israel, ele disse: como que eu posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa? Como que eu... Meu Deus, não teve jeito. Top. Aí, né, mas no caminho, é interessante que no caminho, quando a jumenta trava ele, não vai, rapaz, não vai. E aí a jumenta segurando ele, e aí o anjo, ele vê o anjo. E aí, olha só o que o Balaão falou. Números 22, 34. Disse Balaão ao anjo do Senhor: eu pequei. Não parece que ele pediu, não parece que ele está arrependido? Mas, irmãos, ele continuou a caminhada. Chegou diante do rei Balaque. Ele negou. Parece que ele era muito fiel. Aí o Balaque, no final da história, fala assim para ele: você perdeu uma grande oportunidade. Eu ia te fazer um homem muito rico. Você perdeu. Deus não permitiu que você enriquecesse. Pode ir embora. Quando ele vê que ele está perdendo aquela oportunidade, irmão, olha só, olha o que não é arrependimento. Aí ele: vou perder? Aí ele disse: seu rei Balaque, eu queria só fazer um pequeno comentário antes de eu ir. Se o Senhor colocar as mulheres moabitas no meio do povo, eles vão pecar contra o Senhor, e o próprio Senhor vai trazer desgraça sobre eles. O que significa isso, irmão? O que não é arrependimento? É assim, eu quero o melhor dos dois mundos. Eu quero estar na igreja, eu quero receber uma bênção, eu quero a graça de Deus na minha vida, mas eu não abro mão do mundo. Eu amo o mundo, e as coisas que tem no mundo me atraem. Eu quero ser crente, mas eu quero estar no mundo. Isso não é arrependimento. Quem está me entendendo? Isso, irmãos, continua atraindo. O que é verdadeiro arrependimento, então? É o que o filho pródigo praticou. Eu acho lindo o que ele pratica.
Porque, irmãos, o filho pródigo tinha graça na vida dele, sim ou não? Irmão, pensa, o cara vivia ar-condicionado no deserto, que maravilha, milionário, filho de papai, comia do melhor da terra. Papai, eu quero ir embora, eu quero montar meu próprio negócio, cansei do Senhor, libera minha grana aí. Matou o pai, não é? Porque a herança se recebe quando o pai morre. Matou o pai no coração dele, quero ir embora, me dá a minha parte. Aí ele, beleza, ele vai embora. Irmão, graça, né? O cara recebeu aquilo tudo de graça. Aí ele sai para a vida, caminhando, ele começa a gastar o dinheiro dele. Aí o que acontece? Irmãos, começa a vir a desgraça pelos princípios que ele quebrou, da desonra, da prostituição. A Bíblia diz que ele gastou tudo com mulheres e bebida, etc. Não é? Ele quebrou todos os princípios. Aí começou a vir a desgraça. Aí, irmãos, olha aí o que ele fez. Diga comigo: graça, desgraça e arrependimento. Aí ele fala assim, a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu, não é? Aí ele diz assim mesmo: eu vou voltar para casa, eu vou me converter dos meus maus caminhos, eu vou mudar a minha direção, eu vou voltar à prática das primeiras obras, ao primeiro amor. É isso que eu vou fazer da minha vida. Aí ele volta para casa, irmãos, ele volta com uma atitude tão top. Isso que é arrependimento. Ele chega lá, ele não chega botando banco, ele diz: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu só quero estar perto do Senhor, eu aceito ser teu empregado. Me faça como... Isso é arrependimento. Sabe, irmão, esse crente que chega botando banca, eu tenho direito de filho, por que eu não estou sendo abençoado? Irmão, isso não tem nada a ver com arrependimento, nem com o evangelho, não tem nada a ver nem com a Bíblia isso, não tem base nenhuma. Colocar Deus na parede, eu vou colocar Deus na parede para me abençoar. Irmão, que loucura, quem foi que inventou essa bobagem? Me fala. Não é? Aí veja bem, o filho pródigo chega e diz: pai, eu só quero estar perto do Senhor, eu quero ser seu escravo. Irmão, eu digo que tem uma oração que Deus nem ouve, porque eu acho que tem umas orações nossas que a gente começa a falar bobagem, tipo assim, né? Eu não mereço, Senhor, eu sou um desgraçado, o sangue de Jesus não é capaz de perdoar o meu pecado e nem me purificar de toda a injustiça, porque o que eu fiz é muito grave, eu vou me enforcar igual o Judas. O Judas não acreditava na graça, por isso que ele se enforcou. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque se ele acreditasse na graça desse Deus maravilhoso, ele jamais teria feito isso. Deus teria dado mais uma chance para ele. Mas ele disse: não, o que eu fiz é muito grave, eu vendi o próprio Senhor, eu traí, não, eu não mereço, eu morri. E tem muito crente que pensa assim. E o filho pródigo diz: pai, eu só quero estar perto do Senhor. O pai dele diz: depressa, tragam logo a melhor roupa, põe um anel no dedo dele, tragam um bezerro cevado, não é? Coloca uma sandália no pé dele. Esse meu filho, não meu empregado, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia! Isso é arrependimento. Irmão, ele tinha graça, ele começou a ir para outro lado, veio a desgraça, mas ele se arrependeu de verdade, não como Faraó, não como Balaão, não como Judas. Então ele recebeu banquete. Tem alguém aqui, não é para você levantar a mão, só quero que você considere essa pergunta, que você pensa que é o fim da linha para você? Tem alguém aqui que pensa: puxa vida, eu recebi tanto de Deus, e agora eu entendo tudo que está acontecendo de errado. Irmão, se tem alguém aqui, essa palavra é para você. Eu quero só terminar lendo esse texto de Matthew Henry. Ele é um teólogo, ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, olha, sobre o pai do filho pródigo. Ele disse assim: o seu pai o viu, havia olhos de misericórdia, ele correu para o encontrar, havia pernas de misericórdia, ele pôs os braços ao seu redor, havia abraços de misericórdia, ele o beijou, havia beijos de misericórdia, ele lhe disse, havia palavras de misericórdia, tragam a melhor roupa, havia atos
de misericórdia. Ele termina esse texto dizendo: maravilhosa graça, tudo é graça. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. Então, irmãos, hoje é uma noite especial. Eu quebrei algum princípio na minha vida, e eu percebi que algumas coisas travaram para mim. Pode ser isso, pode ser isso. O que eu preciso fazer? Arrepender. Arrepender. O que é arrepender? O que é arrepender? É mudar, né? Totalmente, é converter, é voltar do jeito que a gente está. Venha do jeito que você tiver. Eu tinha um amigo, não é, que era viciado, que falava assim para mim. Eu evangelizava ele, e ele dizia para mim assim: não, o dia que eu parar, pelo menos a maconha, eu aceito Jesus. Eu disse: não, venha do jeito que você está. Pode vir fedendo a porco, como o filho pródigo veio. O sangue dele vai te purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. Amém? Olhos de misericórdia, palavra de misericórdia, braço de misericórdia, perna de misericórdia, tudo é misericórdia nele. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Hoje é dia de zerar, amém, queridos? Fique em pé no seu lugar, nós temos 5 minutinhos. Fique em pé no seu lugar.